E aí eu estava falando, você entende mais ou menos como é que funciona esse tal do pré-modernismo? O que foi esse pré-modernismo? Tem justamente esse nome pré, né, porque veio antes do modernismo. Ele é não necessariamente uma escola literária, não é uma escola literária, ele é um período de transição entre duas escolas literárias, entre o simbolismo e o modernismo, mas não somente. É um período de transição entre duas mentalidades completamente diferentes. Porque o que acontecia? Acontecia que existiu lá atrás, na história lá no Brasil colonial, existiu o arcadismo, né? Na verdade, no mundo no geral existiu, e o Brasil imitava e criava algumas coisas bem interessantes também. Arcadismo, essa palavra arcadismo se refere à Arcádia, que era teoricamente um lugar, né, ali na Grécia, uma cidade na Grécia antiga, que tinha aqueles campos, né, verdes e amarelados, que tinha toda aquela natureza pitoresca, né, bela da Grécia, que dizia muito bem o que era a Grécia Antiga. E interessante as pessoas se inspirarem na Grécia Antiga na época lá do arcadismo, lá atrás, porque por que as pessoas se inspiravam na Grécia Antiga? Aí a gente teria que voltar ainda mais para saber disso. Tudo bem? Tudo bem, antes de Cristo, né, havia a Grécia Antiga em seu momento de maior prosperidade. Eu não vou ficar falando datas aqui para não... Então, eu vou apenas dizer o que acontece uma coisa depois da outra, né? Aí tinha a Grécia no seu período de prosperidade. A Grécia era o grande foco cultural, intelectual do mundo, né, naquela época, com exceção do Extremo Oriente, né? E, no caso, até que veio a ascensão do Império Romano, né? Veio a ascensão do Império Macedônico, lá de Alexandre, depois o Império Romano, tá? Esse Império Romano ele ficou até até na verdade o final do século III, é isso? Porque é 470, por ali. Estamos no século XXI, então seria até o final do século V, exatamente. Então seria até o final do século V, que Roma. E aí veio a ascensão do Império Romano, que depois iria cair até lá para o final do século V. Quando o grande Império Romano caísse, né, meio que não haveria, as pessoas não iriam mais se juntar em grandes impérios, elas iriam apenas se juntar em feudos. Depois esses feudos iam crescer para virarem pequenos reinos, né, cada um com seu governante, né, cada um com seu senhor feudal ou rei às vezes. E depois, né, por meio do comércio, né, isso eu expliquei para você, eu estou só passando nessa fase aí. Por meio do comércio é que a Europa voltou a se restabelecer, né, como pacotes maiores de reinos, de poder, assim, né? Então houve aí o renascimento, né? Ou seja, agora que as pessoas voltaram a não ter que ficar o tempo todo correndo atrás do que comer, pelo menos a elite e a burguesia, né? Agora esse pessoal pode estudar alguma coisa, né? É tipo, se você antes tinha o hábito de escrever e perdeu esse hábito e ficou 5 anos parado e agora você quer voltar a escrever, você vai começar a escrever de novo? Você vai voltar a escrever? Olha, só se você tiver muito talento e muita experiência. Porque se eu fosse você, começaria lendo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles começaram a ler novamente, eles foram voltando a ler aquelas pessoas lá do último foco cultural que existiu. E o último grande foco cultural bastante relevante que existiu foi a Grécia, que era há muito tempo atrás. E era então isso foi o Renascimento, se inspirou, né, na Grécia Antiga. Então, o arcadismo aconteceu durante lá o Renascimento, né? Então, o que acontece? Quando depois do arcadismo veio outra escola literária, que foi a escola do romantismo, que tentava se opor ao arcadismo, porque o arcadismo focava na natureza, tentava utilizar a arte escrita, a arte pintada, enfim, para pintar de uma certa maneira a natureza, mostrar a beleza incrível da natureza que existia. E essa beleza incrível da natureza nem era aqui no nosso país, era lá na Arcádia, lá na Grécia, as pessoas nem queriam saber, né? O romantismo veio meio que se opondo a isso. Romantismo, né, apesar de ter esse nome de amor, de romance, também tem outra característica importante, que é o tal do nacionalismo, tá? Ou seja, as pessoas, os escritores aqui do Brasil começaram a valorizar mais o Brasil, começaram a parar de
na verdade, não falar da Arcádia e sim começar falando do Brasil, né? Como o Brasil é incrível, como suas terras são incríveis, como seus bosques têm mais vida, como seus campos têm mais flores, né? Falando mais do Brasil. Outra característica também do romantismo é que antes o arcadismo ele focava no fora, externo, na natureza, né? Primeiro que tudo acontece na Europa primeiro, né? Então o romantismo foi primeiro na Europa, né? E, enfim, eu estou me focando muito no romantismo, né? Eu só quero explicar para você que aí depois o romantismo veio querendo mostrar mais o país, a nação, valorizar as etnias, os índios, né, os nativos aqui do Brasil, veio valorizar os sentimentos do protagonista. Se você escrevesse um livro que tivesse um protagonista, esse livro provavelmente estaria narrado em primeira pessoa, ou seja, seria o protagonista que estaria contando aquilo, e também não somente estaria contando as suas sensações, os seus sentimentos e as suas emoções, e contando todos os seus pensamentos, suas opiniões, suas memórias, tá? Seria uma coisa bem egocentrista ali e foca na pessoa. Saindo do romantismo, depois que teve 3 fases, não vou ter que falar agora, saindo do romantismo veio outra fase, né, da literatura marcada pelo realismo, quando deixou-se de ser tão idealizado. E o romantismo também tinha foco no amor, né? Tinha foco nesse amor idealizado que não existe, mas que você só imagina que é incrível. Depois veio o realismo, que seria o choque da realidade, mostrar que esse amor não existe, que você não é tão incrível assim quando você pensa, né? Mas ainda assim foca, né, no você, na pessoa em si. Logo depois do realismo veio o naturalismo, que ainda era um choque de realidade mais duro ainda. Além de esse amor não existir, o que existe é o contrário, né? Como se fosse um ódio, um desgosto, uma aversão. E além de focar na pessoa, ou então em um grupo de pessoas, mostra aquele todo ali. Mostra aquelas pessoas como se você estivesse olhando lá de cima, vendo aquele monte de formigas sem nenhum poder, todas fracas, trabalhando para um objetivo que elas nem sabem qual é, dizendo que as pessoas são assim, que nem animais, né, que são sujeitos apenas ao seu meio, né? Isso era o naturalismo, tá? E aí depois, enfim, eu tenho que ir passando e passando. O que eu quero dizer é que entre o arcadismo e o romantismo teve que meio que um choque de oposições ali. Entre o romantismo e essa outra fase, né, que tinha o realismo, o naturalismo, teve outro choque ali. Logo depois disso veio uma escola literária muito interessante. E depois do naturalismo veio ainda outra coisa que era bem estranha, que era o parnasianismo, que não vale a pena citar agora, mas que ele se caracterizava pela sua objetividade em relatos, né? Ele tentava relatar as coisas de maneira mais objetiva, as narrativas, as histórias, e tentava relatar, mostrar a arte em si de uma maneira menos subjetiva, na verdade, né? De uma maneira menos subjetiva. É estranho isso, né? Eu sei, mas tentava se mostrar a arte de uma maneira menos objetiva no parnasianismo, tá? Tentava fazer com que a métrica dos poemas ficasse bem certinha, né? Que as prosas fossem bem mais objetivas. Enfim, depois disso veio outra coisa que deu outra oposição bem doida ali, né? Que foi o simbolismo, acredite ou não, né? Que também era uma coisa que era bastante, que continha características de todos os outros, de uma certa maneira. Recentemente você teria tido mais foco em realismo, naturalismo, né? E parnasianismo, e aí depois o simbolismo pegou e olhou lá para o começo de novo, principalmente para a questão das emoções e do subjetivismo, com um twist, né, que a gente chama, com uma coisa a mais ali, que era a questão do misticismo, tá? A gente inseria muito isso, misticismo, religiosidade, dizer que isso não pode ser uma coincidência, só pode estar conectado comigo e tal, né? E aí logo depois começou então, né, meio que estavam acontecendo vários choques ali, as pessoas estavam começando a ficar os escritores, né, começaram a ficar meio confusos, né, não
tinha mais um caminho claro a se seguir, tá? E aí eles meio que foram escrevendo, e quando eles foram escrevendo, tendo as suas ideias e tal, escrevendo o que eles queriam escrever, sem ter necessariamente um estilo específico em mente, esses escritores entraram num tal do pré-modernismo, que foi não uma escola literária, mas um período de transição entre duas escolas literárias, duas fases completamente diferentes, que foram o simbolismo e o modernismo propriamente dito, tá? E o pré-modernismo ele tinha características de todos os outros lá. Ele tinha uma característica de muito menos do romantismo, é claro, falava um pouco de emoções, mas nem tanto assim. Ele falava principalmente da questão do realismo e do naturalismo, né? E não somente, ele usava esses dois e também um pouco do simbolismo para... No caso, ele usava o simbolismo de uma maneira bem engraçada, inclusive. Ele usava bastante simbolismo em si, mas também o simbolismo para ir contra a questão da validade da religiosidade, assim, né? Tipo, ele deveria ser mais válido, só que aí ele vai lá e critica dizendo que não é tão válido assim, infelizmente. Então, o pré-modernismo ele utiliza várias características de outras escolas literárias para criticar a sociedade que vivemos atualmente. Interessante. E não somente, ele tentava entrar dentro de uma realidade ali, dentro de uma região, dentro de um espaço. Existe, por exemplo, Os Sertões, né? que é uma obra pré-modernista incrível, que entra ali na realidade dos sertões, né? Para falar dentro ali do meio da revolta dos canudos, né? Temos essa obra aqui pré-modernista que você está lendo, que é a Clara dos Anjos, que fala dessa moça que está dentro de uma realidade, que foi criada de uma certa maneira, portanto ela tem uma personalidade que é sujeita, né, a cair nas desgraças, na verdade, de uma pessoa que reflete a sociedade elite daquela época. Olha só que coisa! Crítica social que começou a existir no pré-modernismo, né? Através dessa crítica social é que os escritores vão começar a tentar inovar, tá? Porque eu não vou passar por isso agora para você, mas eu vou te explicar futuramente que no pré-modernismo os escritores procuram inovar, né? Só que ainda não é tanto, ainda contém, como eu falei, é uma fase de transição. Não existe um estilo específico, existem estilos de várias escolas passadas e existe a questão de ir até o modernismo, que é no modernismo depois em que os escritores começam a realmente tentar inovar, né, nas suas críticas, nas suas formas de utilizar a linguagem, a língua portuguesa, tá? Temos a autora, por exemplo, Clarice Lispector, que talvez você já tenha ouvido falar, que eu gosto bastante, que ela inova muito, né, utilizando prosas poéticas incríveis, coisa que já começou a ser utilizada antes, mas ele foi crescendo conforme ia chegando ao modernismo, né? Enfim, eu só quero dizer para você que o pré-modernismo ele é uma fase de transição meio confusa, porque ele tenta inovar, tenta trazer temas atuais, como eu falei para você, tem uma moça, Clara dos Anjos, que é criada de uma maneira, né, de uma maneira assim ingênua, e confiar, enfim, e depois ela acaba desobedecendo seus pais, caindo nas desgraças do Cassidiones, e o Cassidiones era a pessoa, Lima Barreto, o autor, ele descreveu Cassidiones e as pessoas em volta dele como aquele pessoal daquela época, naquela situação de poder e riqueza, né? Que é pessoas de uma classe social mais elevada, que se aproveitavam, então ignoravam, então não ligavam, ficavam indiferentes, como a mãe de Cassidiones estava indiferente, por exemplo, às outras pessoas que eram prejudicadas, né? Assim como Clara dos Anjos e a sua família foi prejudicada, tá? E outras pessoas também que você vai ver no meio da história. Tinha um cara que ajudava o Cassidiones, que acabou se dando muito mal porque ajudava o Cassidiones e o Cassidiones não ligou nada para ele, né? Você vai ler, era o Timbó o nome dele. Você vai ler isso daí, acho que você já até leu, se não me engano, né? Alguns de vocês provavelmente já devem ter lido, tá?
Enfim, eu quero dizer é isso, que o pré-modernismo ele é isso. Ele tenta entrar numa região criticando a sociedade atual, dizendo que está tudo ruim, que não deveria estar do jeito que está. E além disso tudo, ele além de tentar inovar, ele não consegue inovar na linguagem completamente. Então ele não utiliza a linguagem simples, ele utiliza uma linguagem mais rebuscada e antiga. Você vê que esse livro, claro, às vezes é mais difícil de ler porque ele utiliza uma linguagem meio rebuscada e antiga. Mesmo que a editora tenha sido boa em tentar adaptar, né, ainda tem coisas que são difíceis de entender e tem que ler algumas vezes mais, né, eu imagino, porque eu tive que ler um trecho 3 vezes para entender o trecho lá. Então, no caso, é mais difícil de compreender, né, e é por causa justamente que essa fase é meio confusa e eu só preciso que você entenda, né, que existe toda essa linha do tempo aí que vem de lá, de um contexto histórico de 5 séculos antes de Cristo e 300 anos antes de Cristo, enfim, o ápice da Grécia Antiga, para depois cair, para depois ter a Idade Média, para depois Renascimento, para depois ir para a gente ficar conversando sobre a escola literária que veio se opondo à escola literária do final do Renascimento. Entendeu? Que coisa estranha? Pois é. Então, espero que você tenha entendido o que foi mais ou menos o pré-modernismo. Você vai ver de maneira mais objetiva o contexto histórico e tal e tudo mais num vídeo que você já viu, na verdade, né? Espero que você tenha entendido, porque você não precisa entender com detalhes agora, apenas entender o geralzão. Você vai fazer algumas atividades sobre isso, tá? Qualquer coisa eu estou aqui. E no caso você tem que ler, né, algumas coisas do livro. Deixa eu ver onde é que está esse livro aqui. Onde está esse livrinho? Clara dos Anjos. Está aqui, né? Você vai ter que ler bastante, se eu não me engano, né? E aí você vai ter que ler até o capítulo 5, até o final do capítulo 5 para fazer suas atividades muito bem, tá? E a gente está indo muito rápido, tá? Então se você acha que tem rápido demais, pode falar, por favor, pode falar. Se você, professor, não tá muito difícil, ainda rápido demais, fale, pode falar, tá? Porque realmente, né, a gente pode estar indo muito rápido, mas eu vou tentar te ajudar ao máximo possível. Quem sabe a gente pode... no caso, no final a gente vai ficar mais devagarinho um pouquinho, né? No final a gente vai ler só um capítulo só. Vai ter uma semana que a gente vai ler só um capítulo. Essa semana a gente vai estar lendo 2, né? Capítulos 4 e 5. Depois a gente vai ler o capítulo 6 e 7. Depois a gente vai ler o capítulo 9. E aí depois só o 10 sozinho, se não me engano, algo assim. Então, não se preocupa, tá? Eu preciso que você leia, procure entender. Você tem bastante tempo, eu sei que você tem. O prazo para entregar a atividade é 1 semana. Então, ó, vá com calma. Se não está entendendo, coloca o alarme do seu celular. Vai fazer outra coisa. Quando o alarme tocar, você volta, você continua lendo, tá? Procure entender a história. Às vezes tem muitos detalhes, né, que não são tão relevantes para você entender a história. E você pode ler o capítulo, vai ver a atividade. A atividade está pedindo isso aqui, eu não lembro disso. Mas eu lembro onde é que estava isso. Então você volta no seu livro para ler, tá? E é bom pesquisar as palavras que você não entende também. É importante, eu acho importante. Você consegue entender o geral, sem saber delas, mas você pode acabar perdendo alguma coisa. Então eu recomendo, tá? Qualquer coisa eu estou aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, 8º ano.